sejam todos bem-vindos, alunos, da primeira série do ensino médio, do ensino presencial com mediação tecnológica no estado do Amazonas, e vamos navegar nesse mundo que envolve a arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da aula de arte. Então, vamos ver o que nós temos na aula de hoje? Na aula número 6, objeto de conhecimento, música, mídia e identidade amazônica, análise e ressignificação. O nosso detalhamento nós temos a música como linguagem, elementos básicos da música, ritmo, melodia, harmonia, timbre e sua percepção corporal. Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Então, para iniciarmos a nossa aula, nós não poderíamos estar num ambiente melhor do que a nossa floresta, mas a nossa floresta é inserida nesse som, nessa musicalidade. E o que seria música? Então, eu trouxe para vocês aqui justamente essa imagem que flui da natureza, que vem da floresta. E esses materiais, esses instrumentos musicais, quais são os materiais utilizados? Geralmente vem da nossa natureza, da nossa madeira, então por isso eu quis compor o nosso cenário justamente com a essência da música, que é o material que dá a imaginação, que o homem cria esses instrumentos musicais, que vão dos cordofones, do aerofones, dos membranofones, certo? E aí, mas nós falamos de música, música em um contexto, mas o que seria música dentro de um conceito acadêmico? Vamos ver? Então, a música é a arte de organizações e silêncio ao longo do tempo, combinando-os de forma equilibrada para expressar sentimentos, emoções ou ideias. Considerada uma linguagem universal, ela é estruturada principalmente através do quê? Da harmonia, melodia e ritmo, sendo uma das formas de expressão cultural mais antiga da humanidade, certo? Então, uma forma de expressão mais antiga da humanidade. Se nós recordarmos as nossas aulas, nós vamos ver que nós já falamos da questão da música ou imagens que foram apresentadas, que continham instrumentos musicais lá na pré-história, na Grécia, no Egito e etc. Então, nós vamos falar também a música como linguagem. Ela é o quê? Elementos básicos da música, como nós já citamos. Quais são esses elementos básicos da música? Ritmo, melodia, harmonia e o timbre. E a sua percepção corporal. Porque o corpo ele fala quando ele escuta, O corpo sente, ele sente a vibração, ele sente a questão sonora e você, de alguma forma, você está ali, ou você bate com as mãos ou com os pés, até mesmo se movimenta, ou então quando é muito tímido, mas fica imaginando. E principalmente a música ela é contagiante. E eu acho que a música é uma das ramificações da arte que ela consegue despertar sentimentos diferenciados nas pessoas. Algumas pessoas escutam melodia, a música, ficam alegres, isso que me lembra, traz recordações alegres, tristes, saudosas. Então, a mesma música ela tem essa capacidade. É por isso que eu amo a arte, porque ela não é exata e ela mexe com os sentimentos. E aí, nós vamos falar de quê? Vamos falar do ritmo. Vamos lá? Então, o ritmo é o elemento musical que nos impulsiona a mover. Nós experimentamos como padrão e a temporização dos sons e silêncios, Desde as batidas aceleradas do nosso coração, quando corremos, até o ritmo lento que sentimos caminhando preguiçosamente na praia, estamos conscientes da batida ou da pulsação dos padrões rítmicos naturais do nosso corpo. E aí, seria o que o ritmo? Vamos ver? Então, o ritmo é a pulsação, é o coração da música. Na Amazônia, o ritmo é marcado pelo toque do tambor do carimbó ou pela batida sincopada da tecnologia. E o que seria a percepção corporal? Sintam a batida no peito ou acompanhe com os pés. Não é verdade? Você vai ter essa percepção, porque ele vai
O teu corpo ele vai falar, espontaneamente ele vai falar, ele vai sentir essa batida. E aí eu trouxe um vídeo que vai mostrar um pouco do ritmo. Vamos ver? Olá, turminha bacana, eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia e nas horas vagas eu sou músico também, né? E eu quero falar aqui para vocês de um dos elementos da música. A música ela está dividida em 3 elementos, que é o ritmo, a melodia e a harmonia. Vou falar agora do ritmo. É como se eu fosse construir uma casa, então eu tenho que começar pela base da casa, que é o ritmo, tá bom? O ritmo, ele é nada mais, nada menos do que o movimento do som. É o movimento do tempo e suas variações. Olha só, imagine o seu coração. Você está parado, tá? Você está parado, seu coração está batendo, ó. Se você começa a andar, o que acontece? Acelera o seu coração. Mas se você resolve correr, então seria mais ou menos isso. O ritmo é extremamente importante para a música porque ele dá aquela movimentação para a música. Vocês estão me entendendo? O tempo da música. Por isso que existem vários gêneros musicais. O forró, o sertanejo, o pagode, o samba, o boi, o carimbó e cada um tem o seu ritmo. Exatamente. E aí o ritmo nós podemos também colocar o ritmo, vamos colocar, alguns aprendem mais rápido, outros um pouquinho mais lento, certo? Então, cada um tem o seu ritmo e a música também. Mas a música também é composta dos elementos importantes, a melodia. E dentro da melodia, quais são os conceitos que são apresentados pelos estudiosos em relação à música? Vamos ver? É o elemento mais cantável da música. As melodias combinam múltiplos elementos, uma sequência de nota, os tons e ritmos específicos que criam uma linha musical distinta. Se você cantarolar "Parabéns a você" e mudar o ritmo ou uma nota, a melodia muda. Na música de filmes, certos personagens têm motivos ou melodias pessoais que você ouve sempre que esse personagem aparece na tela. Então, dentro desse contexto, a música, ela tem, né? Se você cantar "Parabéns para você", agora se você muda "Parabéns para você", então você vai mudar o ritmo. E aí eu trouxe para vocês, para falar desse ritmo também, uma música que fez parte, né? Que é uma música antiga, né? Mas que ela é uma música clássica também, que ela é da Chiquinha Gonzaga. É uma música "O Abre Alas", e vocês vão ver o ritmo, como ela é cantada a essa marchinha. Vamos lá? Abre alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa e os seus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Então, deu para perceber a questão do ritmo da música da marchinha, não é? Então, para as músicas de forró, do carimbó, então são ritmos diferentes. Mas para compor essa música, né, para você ter essa sonoridade, nós temos que ter o quê? A harmonia. E dentro dessa harmonia, quais são esses conceitos que nós temos? Vamos ver? Então, descreve o elemento da música que experimentamos quando duas ou mais notas são tocadas simultaneamente. A harmonia pode originar-se de múltiplas notas tocadas ao mesmo tempo em um único instrumento, como um acorde no piano ou instrumentos diferentes, como uma orquestra tocando uma sinfonia. Músicos usam termos de teoria musical, como intervalos e acorde, para descrever o tipo de harmonia criada quando várias notas são tocadas simultaneamente. Ao dedilhar, né, um acorde no violão ou tocar um acorde no piano, cria-se um momento harmônico organizado usando certos intervalos, ok? Então, dessa questão da harmonia, a harmonia é justamente vamos chamar de organização desses instrumentos para tocar a nossa melodia. Eu trouxe para vocês aqui mais um exemplo, né, prático do que é a harmonia. Vamos lá? Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre a harmonia. Também é um dos elementos da música, junto com o ritmo e junto com a melodia. Perfeito? Então, o que era a harmonia? É o conjunto de 2 ou 3 sons, né, que dão aquela sensação harmoniosa no ouvido da gente. Perfeito? Eu posso, por exemplo, pegar um violão e fazer uma harmonia só com o violão. Posso fazer isso também com o piano. Ou então eu posso ter o quê? Uma orquestra musical, onde tem vários instrumentos, cada qual tocando uma nota e juntos dão aquilo que nós chamamos de conjunto de sons. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, olha atrás o violão. São 6 cordas, né? Cada corda dessa é uma nota. Se eu junto essas cordas naquilo que nós chamamos de acorde, eu tenho uma harmonia. Então, olha só. Parabéns pra você nesta data querida. Esta aqui é aquilo que nós chamamos de harmonia, porque eu toquei várias cordas do violão juntas. Tá bom, pessoal? Só para salientar que nós estamos falando aqui das coisas básicas que compõem a música, porque a música mesmo, para você compor os instrumentos, para tocar uma partitura, a música é matemática pura, porque ela é toda dividida. Então, o músico ele tem que estudar muito para participar de uma orquestra, ser um músico profissional. Tem pessoas que são autodidatas, que eles conseguem aprender a tocar um instrumento musical só pela audição e pela visualização, que são os autodidatas, mas aí para se profissionalizar, né, ser realmente um músico, você tem que estudar muito também. E aí nós vamos falar, que vocês já souberam, vocês já ouviram recentemente, né, nas nossas outras aulas, os professores falarem de timbre, certo? Então o timbre ele é como se fosse uma identidade sonora do violão, do tambor, do piano. Você não precisa ver o instrumento, né, quando você escuta uma música, mas você sabe os instrumentos que compõem aquela música. Ah, esse é um piano, esse é um violão, esse é um tambor, certo? É como se fosse a nossa voz também. Com certeza vocês iam conseguir distinguir as vozes, né, o timbre de voz de cada professor que passou aqui com vocês. Ah, esse é o professor de matemática. Ah, essa é outra professora de arte. Ah, é a professora de arte, a professora Marta. Ah, é a professora Gabriela, é a professora Arlene. Então, pelo timbre de voz e como entona, a entonação da voz também. Então, vamos ver o conceito de timbre? Então, o timbre pronuncia-se tambor, né? É um elemento da música que descreve a qualidade única do som produzida por um instrumento musical. Timbre também é conhecido como qualidade tonal, cor tonal ou voz. Mas aí, o timbre, ele também, dentro desse processo musical, né,
a música ela vai perpassar também por outros componentes, não é só a arte não, que fala da questão da musicalidade, ela também pode perpassar por outros componentes. E eu trouxe para vocês aqui alguns. Então, em física, o que nós podemos ver em física que pode ser explorado através da música? Os conceitos de frequências, sons agudos e graves, amplitude, volume, intensidade, medidas em decibéis e timbre, características que nos permitem distinguir o quê? Fontes sonoras diferentes. Na biologia, nós podemos discutir a biodiversidade sonora dividida em 3 categorias. Isso dentro da biologia. Quais são essas categorias? Biofonia, sons produzidos por seres vivos, cantos de pássaros, insetos e etc. Geofonia, sons não biológicos da natureza. E quais são esses sons não biológicos? Ventos, chuvas, rios e etc. Antropofonia, sons produzidos por humanos e máquinas, trânsito, indústria, conversas e etc. E aí, na arte, nós podemos ver o quê? O conceito de paisagem sonora, criado pelo compositor Hammond, né? E ele é incentivador a perceberem o espaço ao seu redor, não apenas visualmente, mas acusticamente. E uma das coisas que os estudiosos, né, eles falam é que não existe o silêncio. Mesmo que toda a sala ficar, ninguém fala nada, mas não vai existir o silêncio. Você vai escutar alguém no corredor, você vai escutar o barulho do ar-condicionado, vamos desligar o ar-condicionado. Mesmo assim, algum som ainda vai ser produzido, vocês ainda vão conseguir escutar algum som, mesmo que seja a pulsação do coração de vocês, certo? Então, aqui falando um pouquinho desse teórico que fala dessa paisagem sonora, vamos ver? Tá? O Hammond, né? Nasceu em 1933 no Canadá. Quando criança, ele estudou piano com a mãe e na adolescência ingressou na Royal Conservatório de Música em Toronto, onde teve aulas de piano e cravo. O que é cravo? Cravo é um elemento musical, um instrumento musical bem erudito, que ele parece com o piano, mas ele não é o piano. Ele não tem aquela cauda longa e ele tem um som bem erudito, né? Bem característico dele. Eu adoro o som do cravo, vocês podem até pesquisar aí na internet, né? Ele tem um som diferente do piano, certo? E aí, continuando com ele, né? Ele passou 10 anos seguintes em uma fazenda que comprou em Ontário, né? Construído sua própria casa. O novo ambiente em que os sons naturais prevaleciam sobre os urbanos influenciou não apenas sua pesquisa acadêmica, mas as suas ideias acerca de educação musical, composição, o que ele chamou de paisagem sonora. Então, o Hammond, né, ele tem alguma coisa assim que ele vai justamente pegar essa paisagem sonora, ele vai explorar todo esse contexto, né, que nós estamos falando já aqui para vocês, que dá justamente essa educação do ouvir, do perceber, do explorar essa paisagem sonora. É você perceber o seu próprio ambiente, tá bom? E aí, essa paisagem sonora que vem do inglês, né, e é composta pelos sons que compõem um determinado ambiente, seja ele de som de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Então, tudo isso faz o contexto dessa paisagem sonora. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que o silêncio é quase que impossível de se ter, porque sempre vai ter algum som. Então, é quase que impossível. E você conhecer essa sua paisagem sonora é muito importante, mesmo nas grandes cidades, nos interiores, nas comunidades, você não consegue ficar, né, totalmente no silêncio. Você fechando os olhos, perto de um rio, vai ter sempre algum som, o som da água, o som do vento que bate nas árvores e etc. Algumas pessoas utilizam isso para relaxar, né, para meditar, e isso também é muito importante. E aí, o que define o som da floresta?
né, e das cidades. A música como linguagem. A música é uma forma de comunicação que não precisa de palavras para transmitir identidade. Exatamente. E qual é a nossa identidade amazônica? O conceito é que nossa música, certo, ela é uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias, filtrada pela vivência na região. E se realmente você for ver, a nossa música, ela tem toda essa miscigenação, a africana, a europeia, certo? Então, a nossa questão indígena estão muito presente na nossa musicalidade. Então, entender essa música também é entender as festas na Amazonas, é mergulhar em um mar de cores e ritmos que, embora compartilhe paixão popular, possui estrutura e origens bem distintas, certo? E aí eu não poderia deixar de falar justamente de quê? Das festividades mais conhecidas no Amazonas, que é o quê? A toada versus ciranda. Então aqui nós temos essa dualidade de ritmos, de harmonia, certo? Que combinam toda a nossa ancestralidade musical, que justamente vai ser composta pelo quê? Pela a questão africana, indígena, né? E europeia. Se você perceber, existem elementos que são característicos de cada cultura. E eu trouxe para vocês justamente uma explicação que vai falar desse contexto musical que faz referência no nosso Amazonas. Vamos assistir? Olá, meus artistas queridos, eu sou a professora Gabriela. E eu sou a professora Jucimara Brito. E hoje nós vamos falar para vocês a respeito da ciranda e dos itens que estão presentes durante a apresentação. Então, o elenco da ciranda é mais focado no balé e na representação da vida ribeirinha e histórica, sem a necessidade de uma morte do boi. Falando agora dos itens, eu começo pelo cantador, que é a voz principal que conduz a melodia das cirandadas. As cirandadas são as músicas. Nós temos também a cirandeira bela. É a figura central feminina, que representa a beleza e a evolução da dança. Outro item muito lindo é a porta-cores. É ela que carrega o símbolo da ciranda. Pode ser da flor matizada, da Guerreiros Mura ou da tradicional. Vem trazendo aí o estandarte, simbolizando a sua escola. Nós temos também a princesa cirandeira. É uma posição de destaque que simboliza a nobreza da festa. Outro grande item é o versador. Ele é responsável pelos versos poéticos que introduzem o tema e as alegorias no dia da apresentação. Outro item que nós temos é o cordão de cirandeiros. É o corpo de baile principal, que ele é composto tanto por homens e por mulheres, que executa as evoluções sincronizadas. Então, o cordão de cirandeiros vai ser o responsável pela execução das coreografias. Então, aqui nós falamos alguns dos elementos da ciranda, não é isso, Ju? Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu também espero que vocês tenham gostado, né, da explicação, de conhecer um pouco sobre a ciranda de Manacapuru, né, que é a mais conhecida. E agora nós vamos para o nosso boi bumbá. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e nós vamos conversar agora sobre o Festival Folclórico de Parintins. Mas o que é o Festival Folclórico de Parintins? É um festival que acontece no município de Parintins, no estado do Amazonas, e conta com a rivalidade dos maravilhosos bois de Garantido e Caprichoso. Os personagens do boi bumbá, eles têm características muito específicas. Por exemplo, o elenco ele é dividido em itens, que eles contam a história da morte e ressurreição do boi, além da exaltação das raízes amazônicas. Temos, por exemplo, o boi, que é ou garantido ou caprichoso. Ele é o grande protagonista de pano e fibra, manejado pelo tripa, que é aquele que fica dentro do boi. Temos também o amo do boi, que é o dono da fazenda, e ele canta versos de improviso e saúda a galera.
Nós temos também a Sinhazinha da Fazenda, aquela mulher graciosa. Ela representa a filha do amo, dançando com graça e delicadeza com o seu leque. Nós temos também o pai Francisco e a mãe Catirina, que é o casal de negros que dá início à trama. A Catirina, ela deseja comer a língua do boi, e aí que toda a história se desenrola. Nós temos também a Cunhamporanga, que ela é a mulher mais bonita da aldeia, representando a guerreira indígena. Nós temos também a figura do pajé, que é o líder espiritual. Ele é o responsável pelos rituais e por ressuscitar o boi. Temos também a porta-estandarte, que ela carrega o pavilhão com o símbolo do boi. Nós temos também outros elementos, como a rainha do folclore, o apresentador, que é como se fosse o mestre de cerimônia de todo esse maravilhoso espetáculo. Nós temos o levantador de toada, que é aquele que canta, ele vai junto com a galera levando aquelas músicas. Nós temos a galera, que é todo o público que está lá participando deste movimento. Nós temos a lenda, que ela é contada no decorrer, da apresentação no festival, e nós temos a figura típica, que faz parte também deste processo de construção da identidade amazônica do Festival Folclórico de Parintins. É um festival grandioso, conhecido mundialmente e que vale a pena a gente se aprofundar e conhecer ainda mais de cada uma dessas partes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito bem. Então aí nós demos essa explicação, falamos um pouco dentro desse contexto musical que envolve duas agremiações, que é o Garantido e o Caprichoso, e também da ciranda. Essa musicalidade que envolve essas duas festividades, não só o Garantido e o Caprichoso, não só as cirandas, mas nós temos outras festividades dentro do Amazonas que trabalham com essa musicalidade, com ritmos diferenciados, trazendo essa harmonia musical e essa melodia que canta e encanta o nosso Amazonas. Não só o Amazonas, já transcendeu até para fora do país, internacionalmente, já são conhecidas nossas manifestações folclóricas e culturais dentro do Amazonas. Então, a música ela está presente. E esses elementos básicos que nós apresentamos aí, todos organizados, eles vão trazer essa musicalidade. E conhecer a nossa paisagem sonora também nos permite aos compositores criar melodias, músicas que retratam a nossa natureza, o nosso ambiente e trazem toda essa riqueza cultural. Fazer isso é fazer a música, é se reconhecer enquanto pertencente desse nosso Amazonas imenso e riquíssimo, que nós possamos despertar em cada um esse momento de descobrir, de conhecer a nossa paisagem sonora, certo? E finalizamos então esse momento da nossa aula.